Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eclesiastes 9, de 11 a 18. De 11 a 18. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça, que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade havia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa. Destrói muita coisa. Ok, vamos lá? Acho que aqui o ponto desse texto aqui é a pergunta em quem você confia. Em quem você confia. Não sei vocês, mas eu gosto demais de Olimpíadas. Demais, demais. Meu sonho, não sei se é meu sonho, vai, mas uma coisa que eu quero muito um dia na vida ainda é poder assistir algo, assistir uma Olimpíada, ir a uma Olimpíada. Esteve tão próximo da gente, né, em 2016, mas estava quebrado, não tinha dinheiro para nada, não tinha nem condições de pensar na possibilidade de ir assistir as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Mas eu gosto muito de Olimpíadas. Gosto de assistir judô, gosto de assistir atletismo, gosto de assistir natação, gosto de assistir praticamente todos os esportes. Gosto demais de Olimpíadas. E o tema das Olimpíadas é Sitius, Altius, Fortius, não é? Copa do Mundo também é muito bom. Em 14 eu tive a oportunidade de assistir um jogo da Copa lá em Brasília, foi fantástico, Nigéria e França, não vou esquecer nunca. Copa do Mundo também é muito legal. Mas o tema da Olimpíada é Sitius, Altius, Fortius, mais rápidos, mais alto, mais forte. Esse é o tema das Olimpíadas. Mas nem sempre, como o autor de Eclesiastes coloca aqui pra gente, nem sempre o mais rápido vence. Nem sempre o mais rápido vence. Nem sempre o mais forte é o campeão. Pensando nas Olimpíadas de 2016, por exemplo, que foram as últimas, né, aqui no Rio, esse ano era para ter Olimpíada, não teve. Vai ter, se Deus quiser, no que vem no Japão. Quem sabe o Rogério me convida para ir lá na casa dele assistir as Olimpíadas do Japão. Mas pensando nas Olimpíadas de 2016, gosto muito de futebol americano. Eu gosto de futebol americano também. O Thiago não gosta tanto, assim. O Thiago, ele é meio, na verdade, ele é meio modinha, meio Nutelinha, sabe? Quem tá firme nisso daí é o Saulo, um amigo nosso. O Thiago é modinha, ele gosta só do Tom Brady. Mas eu gosto demais. Mas pensando nas Olimpíadas, eu gosto de esporte como um todo. Eu gosto de assistir esporte. Hóquei no gelo, talvez até hoje tenha sido o esporte mais legal que eu já assisti na minha vida, pessoalmente, presencialmente. Hóquei no gelo. Muito legal. Mas enfim, pensando na Olimpíada de 2016, né, que foi a última que aconteceu, naquele momento, o recordista mundial dos 50 metros livres, quem lembra quem era? No momento em que ia começar, antes de começar a Olimpíada de 2016, quem era o recordista mundial dos 50 metros livres? Não vou dar livro, até porque vocês esgotaram o livro na Amazon, não tem mais na Amazon, então eu não consigo mais mandar com frete grátis, eu tenho que
tenho que mandar pela Monergismo e tenho que pagar o frete. Tá saindo caro essa brincadeira. Eu não vou dar livro, mas quem era o recordista mundial dos 50 metros livres? Alguém lembra? Não era o Phelps. Não era o Phelps. O Phelps ele não é tão bom assim nos 50 metros livres, nas provas de curta distância. O recordista mundial, naquele momento em que as Olimpíadas iam começar, era alguém? Ninguém sabe. Era o César Cielo. O César Cielo, o brasileiro César Cielo, era o recordista mundial com o tempo de 20 segundos e 91 centésimos. Natação, gente, natação. Cielo. 20 segundos e 91 centésimos. Mas sabia de uma coisa? Não sei se você se lembra. César Cielo não conseguiu se classificar para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ele não veio nadar os 50 metros livres. Ou então a gente pode pensar na corredora americana Kendra Harrison. Ela corre os 100 metros com barreiras e ela não conseguiu se classificar entre as 3 melhores americanas para vir para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas algum tempinho, um mês e pouquinho antes das Olimpíadas, ela bateu o recorde mundial da prova que já durava 28 anos. Só que ela bateu quando a classificatória já tinha acontecido e ela não veio para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Percebe o que o autor de Eclesiastes está falando para a gente aqui, queridos? Às vezes o mais rápido não vence. Às vezes os mais fortes não ganham a guerra. Às vezes os mais sábios não têm comida. Às vezes os mais prudentes não são ricos. Às vezes os instruídos não têm prestígio. O que o autor de Eclesiastes está querendo mostrar para a gente aqui? Ele está querendo mostrar para a gente aqui que as coisas nem sempre estão debaixo do nosso controle. Ou melhor, ele está querendo mostrar que nós não temos o controle da nossa vida. Que por mais que a gente se esforce, por mais que nós sejamos muito bons naquilo que a gente faz, sempre tem um fator que nós não controlamos. Um fator que nós não controlamos. O René está dizendo aí, o famoso Deus zebra, né? O autor de Eclesiastes vai chamar isso de outra coisa. No versículo 11 ele fala sobre tempo e acaso. Tempo e acaso. Existem momentos em que coisas acontecem que fogem completamente ao nosso controle e que nós não temos o que fazer. Nós simplesmente não temos o que fazer. Não há nada que a gente consiga fazer para resolver essa situação, não é? Pensa, por exemplo, no Vanderlei Cordeiro. Hoje eu estou com a Olimpíada na cabeça. Lembra daquele corredor brasileiro de maratona, o Vanderlei Cordeiro? Lembra em 2004? Na Olimpíada de Atenas. Pensa nisso. Atenas, Grécia, origem, berço das Olimpíadas. E aí as Olimpíadas voltam para lá em 2004. E você tem um brasileiro ali na frente, disparado na maratona. E o que acontece? Lembra disso? Lembra do que aconteceu? Ele estava com 40 segundos de vantagem para o segundo colocado. E o que acontece com aquele brasileiro? Um maluco, um padre irlandês doido da cabeça, invade ali a rua, invade a área de competição, agarra o brasileiro e faz com que ele perca a possibilidade de ganhar o ouro na Olimpíada. O cara treinou a vida inteira para aquele momento. O cara se esforçou a vida inteira e chegou ali. Chegou na Olimpíada de Atenas como o homem, o maratonista mais rápido do mundo. Mas ele não contava com o acaso, que ele não tinha como controlar. Verso 12 diz, além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora.
Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Ah, gente. Eu não preciso falar sobre isso para vocês. Vocês estão vivendo o ano de 2020. Se o ano de 2020 ainda não nos acordou para o fato de que nós não temos controle sobre nossas vidas, talvez nada mais seja capaz de te acordar para esse fato. Talvez nada mais seja capaz de te acordar para esse fato. Eu quero ler algumas coisas que eu postei no meu Instagram no final de 2019. No final de 2019. E não, eu não sou profeta, tá bom? Eu não sou profeta. Mas eu queria ler para vocês algumas das minhas postagens, estão lá no meu perfil. Então no meu perfil do Instagram eu postei isso aqui. Eu postei isso aqui no final de 2019. Olha só. Algumas das coisas que eu postei aqui em final de 2019. E se em 2020 tudo der errado? Mesmo se em 2020 todos os meus planos derem errado, nenhum dos planos de Deus que me ama terão sido frustrados. Essa é uma das coisas que eu postei. Em 2020 vão acontecer coisas que você não vai entender, eu postei no meu perfil. Descanse. O Deus que te ama não apenas as entende, mas também as governa. Queridos, eu sou profeta? Não sou profeta. Não sou profeta. Sabe o que eu sou? Eu sou alguém que tenta olhar para a realidade e trazer a realidade para nós, à luz da palavra de Deus. O fato é, 2020, isso aconteceu de uma maneira mais escancarada, mais óbvia, mais global, mais padronizada para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo em 2020 aconteceram coisas que a gente não entendeu e as coisas foram as mesmas. Mas isso acontece todos os anos, todos os meses, todos os dias, na vida de todas as pessoas. Só que de maneiras diferentes. Para cada um. Não é? Para cada um. E por isso a gente muitas vezes não percebe. Mas, queridos, esse é um fato. Esse é um fato. Todos os anos, todos os meses, todos os dias acontecem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos. Todos os dias, todos os meses, todos os anos da nossa vida acontecem coisas que fogem do nosso controle e dão errado, entre aspas. Dão errado, entre aspas. Todos os meses, todos os dias, todos os anos. Sabe o que é isso? É o acaso. É o acaso. Não é? Que o autor de Eclesiastes coloca. É Deus agindo. É Deus agindo. É Deus agindo para o nosso bem e para cumprir os propósitos dele. O grande problema, querido, é que nós, assim como os atletas, nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, na nossa capacidade de realização, em nossa capacidade de manter o controle das situações. Nós resistimos em ouvir a exortação. Nós resistimos em ouvir... Jaqueline, sai e entra de novo, mas você não está me escutando, não vai adiantar eu te falar, né? Mas enfim. A gente resiste em ouvir as exortações de que o próprio Deus nos deixou através de Jeremias. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. A primeira palavra homem que aparece nesse texto é a palavra que se refere a um guerreiro, um homem forte. E a segunda palavra é a que se refere à raça humana, a raça humana. O que o autor de Jeremias, o que Jeremias está dizendo é: não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo, você não tem o controle da tua vida, você não tem o controle das circunstâncias. O aviso aqui, queridos, de Jeremias
Não é para nós não confiarmos nas pessoas, mas é para nós não confiarmos em nós mesmos. O aviso aqui não é para aqueles que têm consciência da sua incapacidade, não é para aqueles que reconhecem sua inabilidade, não é para aqueles que têm consciência, hashtag, de que são falidos, Sim, Renê, a tradução melhor aqui é providência, o que é óbvio, acaso não existe, tá? O acaso não existe, é Deus governando a história, não é? Sim, todos os dias de segunda a sexta às 9 horas da manhã, não é? O aviso aqui é para aqueles que confiam em si mesmos, que se acham grande coisa, que se acham capazes, que são capazes de fazer acontecer, que são autossuficientes, que pensam ser independentes. Já reparou, não sei se você já percebeu isso, mas nas profissões de alto risco, normalmente quem morre nessas profissões não são os novatos. Quem morre nessas profissões normalmente são os mais experientes. Os mais experientes que passam a confiar na sua própria habilidade e abrem mão dos itens de segurança. Normalmente são essas pessoas que morrem nas profissões de alto risco. Elas passam a confiar nelas mesmas, elas acham que elas já sabem, que elas têm tudo sob o controle. Mas ok, então se os mais rápidos nem sempre vencem, se estamos todos à mercê do tempo e, entre aspas, do acaso, ok? Então qual é o caminho? Qual é o foco? O foco é a sabedoria divina. Também vi debaixo do sol esse exemplo, ele diz no versículo 13, de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que gritos de quem domina sobre tolos. E aqui no versículo 18 ele nos ajuda a entender um pouco melhor. Ele diz, a sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Ele faz um contraste entre sabedoria e pecador. O objetivo de Salomão aqui, queridos, é nos levar a transferir a nossa confiança da nossa própria habilidade, da nossa própria capacidade, para colocarmos na sabedoria divina. Mas a gente não pode perder de vista o fato de que a palavra de Deus nos ensina que a sabedoria divina não é uma coisa. A sabedoria divina é uma pessoa. Jesus, o Filho de Deus. Ele é a sabedoria de Deus para nós. Você tem a sua Bíblia aí? Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 1. Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 1. De novo, eu digo que a gente tem que ler Eclesiastes usando o resto da Bíblia para jogar luz sobre Eclesiastes, para a gente entender Eclesiastes à luz do restante da revelação divina. Ok? 1 Coríntios 1, verso 30, diz assim: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Quem é a sabedoria de Deus? Cristo Jesus. Essa, ou ele, né, deve ser a base, a fonte, a base da nossa confiança. Não porque Jesus nos garanta que se a gente confiar nele, o tempo, entre aspas, o acaso não nos atingirão, as desgraças não nos atingirão. Eu e você estamos vivendo 2020. A gente sabe que as desgraças estão nos atingindo. Quantos irmãos aqui estão desempregados? Quantos eram autônomos e não estão podendo trabalhar?
Irmãos aqui compartilharam conosco ontem, antes de ontem, sobre o coronavírus tendo os atingido. Uma irmã me mandou direct ontem falando: pastor, eu estou com coronavírus, estou desesperando da vida, pedindo ajuda. As desgraças caem sobre nós, elas caem sobre nós. Jesus não nos promete que se confiarmos nele, ele não nos promete que se a gente confiar nele, os tempos de desgraça não nos alcançarão. 1 Coríntios 1, verso 30. Mas, queridos, por que a confiança em Jesus nos garante a vitória? Não por causa da nossa força, mas por causa da nossa fraqueza. Ser parte do time de Jesus não é sinônimo da nossa força. Ser parte do time de Jesus é sinônimo da nossa fraqueza, do fato de que nós já declaramos hashtag que somos falidos. Falidos. O fato de você ser um cristão não deveria te fazer orgulhoso, mas sim humilde. Dá uma olhada em quem são os cristãos. Olha os versos 26 a 29 de 1 Coríntios 1. Olha os versos 26 a 29. Paulo fala assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Essa é a descrição do cristão. O cristão não é alguém de autoestima elevada. O cristão é alguém que reconhece que não é nada. O cristão, ele reconhece que ele é incapaz, ele é falido, ele não tem condições nele mesmo de resolver sua própria vida. Mas ele reconhece que Cristo é tudo por ele. Esse é o verdadeiro cristão. E aí, como a Priscila está dizendo, o versículo 31 conclui dizendo: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E a pergunta para nós, então, de novo, nessa manhã é: em quem? Em que ou em quem você confia? O salmista vai dizer lá no Salmo 20, versículo 7, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Em quem ou em que você confia? Em quem você confia para o seu sustento? Em quem você confia para a sua saúde? Em quem você confia para a sua alegria? Em quem você confia para a criação dos seus filhos? Em quem você confia para o seu casamento? Em quem você confia para a sua eternidade? Em quem você confia? Em quem você confia? Os mais rápidos nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre vencem a guerra. Em quem você confia? Em quem você confia? Vamos orar? Vamos orar?